Fala aí, engenheiro Rafael, beleza? Beleza, engenheiro Daniel, você consegue me ouvir? Tô te ouvindo sim. Engenheiro Rafael, bom, para iniciar, como eu te falei, né, hoje vamos fazer um papum aí, um bate-bola rápido, que eu tenho um compromisso mais tarde. E para iniciar, gostaria primeiramente de agradecer por você compartilhar aí um pouco do seu tempo, né? Não sei se está te atrapalhando aí ou não, mas enfim, te agradecer aí por compartilhar um pouco da sua experiência, do seu dia a dia, né? Como eu sempre falo, a gente vive num mundo aí de tantos egoísmos aí, etc. Mas ter pessoas que ajudam, que estão ali para compartilhar, faz toda a diferença. Então, muito obrigado. Nada, que é isso, estamos juntos aí. Afinal de contas, eu já estive no lugar de onde o pessoal tá também, né? Eu ainda sou aluno seu. Eu tenho, na verdade, eu não sei se você vai colocar as benefícios que colocou no outro grupo lá, mas eu achei muito interessante a experiência do grupo, inclusive porque são áreas assim que a gente que já trabalha na indústria há algum tempo conhece, mas acredita que são outros profissionais que têm que fazer o que a gente faz. O laudo de NR11, por exemplo, que você fala lá das máquinas elevatórias, elevadores, sempre pensei que fosse o pessoal da engenharia de segurança do trabalho. Aí você pensa, pô, mas o engenheiro mecânico pode ser engenheiro de segurança do trabalho também, né? Mas eu sempre pensei o quê? Pô, não, o cara da engenharia de segurança que teria que fazer. Mas não, pô, você fez o curso lá, e aí a gente viu que o engenheiro mecânico pode fazer também. Uma área que foi uma grata surpresa também, que eu nunca imaginaria, na verdade, né? Foi a área de brinquedos, de playground. Acredito que muitos de nós também ficamos muito surpresos ao saber que uma área que a gente olhava assim, é um brinquedo, mas precisa de um laudo de um engenheiro mecânico. E eu acredito que o começo de tudo é o estudo, né? Então, passar pelo passo a passo do curso, mais o passo a passo posterior ao curso, que seria estudar as legislações locais, estudar as normas da BNT, eu acredito que é um caminho, começa com uma caminhada que você dá o primeiro passo, faz o curso, aprende as áreas com as quais você pode trabalhar, dá o segundo passo, aprendeu as áreas, vai para as normas. Terceiro passo, saiu das normas, vai para a legislação local, porque pronto, eu atuo basicamente na Bahia e em Sergipe, então eu tenho que estudar a legislação de 2 estados. E partindo do princípio aí dos brinquedos de playground, por exemplo, aqui em Sergipe a legislação eu ainda não encontrei, por exemplo, como tem em Salvador, na Bahia, que a prefeitura exige que anualmente um engenheiro mecânico envie os laudos dos brinquedos de escolas e condomínios para a prefeitura. Só que, por exemplo, aqui em Aracaju eu ainda não encontrei essa norma, mas eu sei que em Salvador tem, eu sei que em São Paulo tem. Então, Sim. eu acredito que é uma caminhada a ser feita, mesmo a gente que já tem alguns anos, eu tenho de indústria 15 anos de experiência em indústria petroquímica, geração de energia, portuária, mas eu estava sempre naquela com o olho um pouco não aberto para os caminhos que o engenheiro mecânico pode tomar, né? Então, eu acabei me formando pensando que tem que trabalhar para alguém, tem que assinar carteira, tem que aceitar o salário que derem, e com o tempo a gente vai melhorando a nossa situação, tanto financeira quanto profissional. E no final das contas não foi bem isso. Eu vi que a gente tem um outro caminho a seguir, né? Sim, Então, sim, com certeza. eu já terminei as aulas, né? Na verdade, foi acrescentado aquele módulo de projetos mecânicos. Eu falto fazer esse módulo de projetos mecânicos ainda, mas no geral eu já terminei o curso. Eu tenho que dar uma olhada para ver o o SNA, perdão, para ver se eu já consegui fazer todas as etapas e tudo mais. Porém, as aulas com você eu já assisti todas. Então, na verdade, é uma questão mais organizacional agora para poder dizer, engenheiro Daniel, finalizei aqui, vamos seguir agora como engenheiro tubarão daqui para frente. Mas, assim, Pô, isso aí. isso eu acho que é a parte do acadêmico aí, né? Mas no que diz respeito ao profissional, tipo assim, você dá um passo a passo bem legal. Não é mágica, acredito que não seja isso. É bem um passo a passo mesmo, tipo,
você fala sobre criação de marca, criação de site, regularização, seja para receber, perdão, com nota fiscal de pessoa física ou um CNPJ. Então, assim, tem o passo a passo correto a ser seguido, né? E chega naquele momento que você adquire o primeiro cliente, né? Então, assim, eu não sei qual é a situação dos alunos que estão aqui, dos alunos e futuros alunos que estão aqui hoje, mas por mais que você chegue naquele momento, tipo assim, pô, velho, terminei o curso, primeiro mês, sem cliente, segundo mês, sem cliente, terceiro mês, sem cliente, não é para desistir, velho, é permanecer, ser tenaz e seguir, porque chegou um determinado momento que eu falei assim, pô, não, beleza, esse caminho aqui, infelizmente, eu não estou conseguindo seguir, então vamos tentar o caminho que você conhece. No meu caso, eu cheguei assim, pô, eu conheço algumas pessoas que têm empresas que precisam do meu serviço. Foi como eu consegui o meu primeiro serviço, um laudo para ar-condicionado com desenvolvimento de PMOC. Um amigo tem um escritório de direito, e eu expliquei a situação, expliquei a legislação, dei uma estudada boa na legislação, dei uma estudada boa nas normas, e falei, ó, ele precisa disso. Tem a questão da obrigatoriedade? Tem, mas não é o que pegou. O engenheiro Daniel fala isso no treinamento dele, não se apegue à obrigatoriedade. Saiba vender o produto, né? Então eu conversei com ele e falei, pô, velho, você precisa disso, sua condição é essa, pô, pensa na galera que vai no seu escritório, se alguém fica doente, pô, já pensou nessa situação? Então, assim, conversando, veio o primeiro, pô, foi o primeiro laudo. Aí ele falou, pô, você faz... Aí, Rafael, desculpa te cortar um pouco. Antes da gente começar a entrar na parte do serviço, eu vou chegar nela ainda. Ok. Só faz uma apresentação sua aí, fala de onde que você é, quando você se formou, como que você começou, se já trabalhou registrado ou não, e quando começou a trabalhar como autônomo, como pensou nisso. Certo. Eu, na verdade, ia pegar o gancho desse primeiro trabalho para poder fazer essa apresentação. Mas tudo bem, não tem problema. Então segue firme, então. Aí, assim, esse amigo meu, ele é um advogado e eu fiz o primeiro laudo para ele, né? Então, pegando isso tudo que eu falei, aí sim, chega assim, pô, muita gente pode estar pensando assim, pô, tá rodeando, mas não chegou em lugar nenhum. Não, vamos chegar agora. Então, o que acontece? Pegando esse gancho, consegui o primeiro trabalho. Como tudo começou? Pô, na aula do módulo 1, o Daniel fala, não, você tem que pensar num nome para poder colocar e desenvolver sua marca. Eu fiz a minha, R Sobrinho Engenharia, como está aqui atrás. R Sobrinho por causa de Rafael Sobrinho. Esse fundo aí. R Sobrinho de Rafael Sobrinho, né? Eu sou engenheiro mecânico. Eu sou pós-graduado em Engenharia de Segurança, Inspeção de Equipamentos e Processos de Manutenção, apesar de podermos apenas ficar com a nossa graduação, que também é uma carga de conhecimento muito grande. Eu acredito, e acredito que o engenheiro Daniel também acredite nisso, que qualificação, independentemente de como ela venha, é importante para que a gente possa exercer a nossa função. Se for uma pós-graduação, se for um curso de extensão, ou se for até uma conversa com outro engenheiro, ou até mesmo um curso de como ser engenheiro. Passando pela minha trajetória profissional, eu sempre trabalhei como seletista, não era engenheiro antes, eu trabalhava como técnico de operação de processos químicos e petroquímicos, e quando eu me graduei, eu vi uma live do engenheiro Daniel, a live do engenheiro Tubarão, que eu falei, pô, fantástico, velho. 4 horas de aula que abriram minha cabeça. Então, assim, eu já estava formado em engenharia mecânica, estava trabalhando como seletista, como técnico, mas já estava graduado, tinha que exercer a função, tinha que colocar esse desejo de ser engenheiro para fora. E muitas pessoas aqui, assim como eu, devem ter participado de 100, 200, 250 processos seletivos, como foi o meu caso, de 217 processos seletivos, e todos com resposta negativa. Até que terminei iniciei o curso do engenheiro Daniel, o engenheiro Tubarão, fiz as aulas, como falei, tive esse pequeno inteirinho aí entre terminar o curso e conseguir o primeiro cliente. Deixa eu fazer um parênteses aqui.
Claro. Antes de você me conhecer, antes de você entrar no treinamento, depois de você formado, quando você foi para o mercado de trabalho, né, participar dessas dinâmicas aí, desses processos seletivos e não conseguiu nada. Como que você se sentia naquela época? Tipo assim, pô, estudei tanto tempo e não estou conseguindo. Você lembra mais ou menos de como que você se sentia e qual que era o seu problema naquela época? Então, no início, foi primeiro aquela empolgação. Pô, me formei, massa. Então, vamos correr atrás. Pô, fazer processo seletivo, programa trainee, processo seletivo para engenheiro júnior. E não em cima de não, veio começou aquela frustração. Porra, o que está errado? Paguei uma pessoa para o que chama de consultor de carreira, né? Aí a pessoa foi, ajeitou meu LinkedIn, ajeitou o meu currículo, me preparou para a entrevista, negativa em cima de negativa. Então, foi muita frustração. E vem aquela sensação de, pô, será que isso é para mim mesmo? Será que eu estou na área certa? Então, assim, veio o curso, veio como, assim, uma abertura de caminhos. E como é que você teve essa virada de chave de trabalhar autônomo e como que você me conheceu? Você lembra mais ou menos? Eu vi um link patrocinado seu no Instagram sobre engenharia mecânica e, obviamente, vi lá, não, engenheiro Tubarão, a chamada. Quando eu cheguei para poder ver, você falando sobre uma live que ia ter de 4 dias, cada live com duração de 1 hora. E foi aí que eu comecei. Eu me inscrevi, me cadastrei para poder assistir às aulas. Nessa época você já sabia que podia trabalhar autônomo, não? Não, eu sabia que podia trabalhar autônomo, mas na minha cabeça, como o engenheiro poderia trabalhar era dentro de uma unidade industrial, prestando serviço para outras pessoas. Então, teoricamente, para mim, naquele momento, eu precisaria ter um CNPJ obrigatoriamente, eu já tive outro negócio antes, mas não tem nada a ver com engenharia, era um site de compras coletivas. E o que acontece? Para mim, até então, eu teria que ter um CNPJ com uma carga tributária enorme, porque não manjava de Simples Nacional, MEI, o outro é lucro presumido. Então, eu não tinha nenhuma noção disso. Para mim, você abrir o CNPJ era uma tributação só e acabou. Eu fiquei pensando nisso, porque quando eu tinha um site de compras coletivas, a tributação era relativamente alta. Então, assim, eu não tinha essa noção. E aí, quando fiz o curso, aí você falou das contabilidades digitais e tudo mais, que eu falei, pô, não, quando eu abri a empresa, esse custo não existia, era muito mais alto. Só o honorário do contador dava pelo menos umas 6, 7 vezes o valor que ele está falando aqui, que a contabilidade digital que ele está divulgando aqui faz. Aí eu, porra, a chave virou aí, né? Falei, não, tem custo? Tem. Mas também não pode pensar que tudo é custo, né? É um investimento que você faz em você mesmo. Não somente a parte da educação, mas isso também. Que, querendo ou não, é uma educação financeira que você mesmo tem como autodidata nesse momento. Então foi nesse momento que eu conheci você. Eu assisti uma... Você lembra por que você deu o voto de confiança? Tipo assim, eu acho que eu preciso realmente desse treinamento, vou fazer? Qual foi o motivo, assim, principal? O voto de confiança, o Daniel, foi o seguinte: eu vi que o que foi passado na live batia, porque, assim, eu não vou só no que eu vejo, né? Eu vi o que você passou e fui pesquisar. Então, uma das coisas que você falou, eu tenho até o vídeo gravado no celular, até que eu baixei lá foi no YouTube, né? Porque eu estava como seletista, então tiveram 2 dias que eu não pude assistir. Aí eu gravei para poder assistir depois, que estava disponível ainda. E aí eu assisti e você falou, não, tem essa área aqui. Aí eu fui pesquisar. Uma delas que você fala, inclusive, é de perito judicial. Eu sou cadastrado no TJ da Bahia, no caso, no de Sergipe ainda não. Aí eu comecei a ver as coisas, tipo assim, pô, esse é um conhecimento que, teoricamente, a faculdade devia ter passado. Então, as coisas que você foi falando no curso, eu fui pesquisando. Então, na minha pesquisa, eu vi lá, pô, o Daniel falou que dá para poder trabalhar como responsável técnico de desmanche. Eu fui no Detran do meu estado, olhei lá, vi qual era a legislação vigente, falei, pô, ponto pro Daniel. Aí, você falou sobre perito judicial.
botei na internet lá, cadastro de perito judicial TJBA. Tava lá o cadastro para perito técnico. Pô, mais um ponto. Você falou da área de brinquedos, em Salvador específico. Eu entrei lá, Salvador, em 2016, o primeiro ano do ex-prefeito de Salvador, ele fez a lei 9091, que exige que as escolas tenham até o último dia útil antes do início das aulas para que enviem um laudo assinado por um engenheiro mecânico falando dos estados dos seus brinquedos, e os condomínios têm 180 dias para poder ajustar o que o engenheiro mecânico disser que tem que ser feito. Mais um ponto. Olhei sites de administradora de condomínios, o que chamam de síndico profissional. Sites de síndico profissional mencionam a mesma coisa, que tem que ter o laudo e tudo mais. Então, assim, tudo que foi sendo falado. Ar-condicionado eu já sabia mais ou menos, não sabia quem era o profissional que fazia, mas aí eu fui dar uma olhada, aí vi que o CRT tem CRT que é dos técnicos, né? Tem um precedente aí com técnico de refrigeração, mas que até então eu tenho visto que as pessoas normalmente têm dado preferência a empresas e profissionais, engenheiros mecânicos que fazem esse serviço. Então, o voto de confiança veio nesse momento aí. Eu fui pegando tudo que foi falado na live e, por mais que eu não conhecesse muito, por exemplo, desclassificação de monta, para mim era um negócio que eu não tinha a menor ideia do que se tratava e não sabia nem para onde é que ia. Quando você falou reclassificação de monta, aí eu falei, o que é reclassificação de monta, pela mãe do guarda? Aí eu fui ver que era modificação lá do status, quando você tem um sinistro. Então eu falei assim, porra, tudo que, na época eu não sabia quem era o Daniel Lemos, eu falei, tudo que ele está falando tem um precedente ou legal ou normativo que precisa ser seguido. Alguma coisa esse cara tem que eu não tenho e eu posso ter, já que ele está oferecendo. Ou vendendo, no caso, o curso, né? Então, assim, eu falei, tá aí, vou arriscar. Porque, querendo ou não, eu não conhecia, né? Então, eu falei, vou arriscar. É um salto de fé que você dá. E eu dei esse salto de fé e fui para frente. Show. Conversei com minha mulher na época, eu falei, pô, tem esse curso aqui, ó, ele tá oferecendo isso para quem se inscrever primeiro, eu quero isso dele. Ela falou, vai, se joga. E eu me joguei. Boa. Então, depois que você entrou no treinamento, tô tentando dar uma agilizada aí pra gente poder bater o horário lá, cara. Certo. Mas aí depois que você entrou no treinamento, então o que te trouxe isso? Quais são os resultados, as transformações depois de você ter feito o treinamento, depois de você começar a trabalhar como autônomo? Conta um pouco aí pra galera. Então, os resultados que eu tenho hoje, assim, eu poderia ter um pouco mais de cliente, mas é difícil você atuar em 2 estados no começo. Não é pela falta de foco, é aqui em Sergipe, em específico, eu não tenho encontrado um mercado muito interessante. Agora que eu estou conseguindo a primeira negociação de primeiro contrato, esse de longa duração, inclusive, isso é uma responsabilidade técnica para ar-condicionado, com manutenção, né? Então, assim, já vai um pouco a mais, que, inclusive, quem for fazer o curso vai ver que em determinado módulo lá, você pergunta na SNA se você pretende oferecer mão de obra de execução de serviço. E, no meu caso, eu sempre pensei que o ar-condicionado é um negócio que dá para poder fazer isso. Eu conheço algumas pessoas que fazem manutenção e acabariam por se beneficiar disso, porque estariam trabalhando, eu estaria lá exercendo a minha função. Então, assim, é uma situação de ganha-ganha. Então, hoje, o foco está muito melhor, porque eu sei para onde direcionar os meus esforços. Eu não preciso ficar apenas pensando, eu tenho que prestar serviço para uma única pessoa que vai me dar um contrato anual de X valor, e aí eu tenho que me desdobrar quanto a isso daí, ou ficar caçando o contrato e arrumando pessoas para serem os meus responsáveis técnicos dentro dessas unidades. Eu posso muito bem chegar, como fiz, meu último trabalho foi uma inspeção de tanques metálicos. Então, eu fui lá, subi nos tanques, não tive como entrar porque não tinha como fazer o acesso de acordo com a NR33, então, tanto como bom senso, quanto como engenheiro de segurança que sou também, não entrei no tanque, mas fiz a inspeção do jeito que pude fazer, expliquei a situação para o cliente, ele compreendeu,
fiz o laudo para 4 tanques, na parte de NR13, nesse caso aí, porque o tanque passava de 20 mil litros de capacidade, e era um tanque metálico, então adequa para essa norma. E então, tipo assim, o foco é outro hoje. Então, assim, não é só, tipo assim, precisa assinar carteira, trabalhar para alguém. Posso montar o meu cronograma de captação de cliente, tanto pelas suas táticas que você ensina no seu curso, quanto táticas que eu acredito que funcionem além das que são ensinadas, e focar na carreira de engenheiro e seguir aquele patamar que você fala no seu curso, né? Determinado patamar aqui, outro patamar daqui a algum tempo, porque você já vai estar com mais experiência. Então, seguindo esses caminhos aí. Eu vi aqui que o Aldair Reis escreveu aqui, ó, saber para onde direcionar os esforços. Realmente, a gente sai da faculdade com uma carga de conhecimento generalista de diversas áreas, mas não direciona para algumas coisas que a gente vê no treinamento do Daniel. Então, assim, querendo ou não, é um excelente complemento e um excelente direcionamento. É justamente o que eu conversei no CREA hoje, né? Do que tantas áreas de atuação e o CREA também não informa, a faculdade não informa. Na verdade, deveria ser informado pela faculdade, mas já que a faculdade não informa, o CREA poderia informar, né? Foi o que eu falei para eles. Quando o cara vai tirar o CREA lá, o CREA poderia ter um material de apoio já para os engenheiros mecânicos, já para atuar nisso, né? Uma benfeitoria, né? A gente está trabalhando aí nessa questão. Exato, e tipo assim, depois que eu tinha CREA de técnico antes, agora eu tô com CREA de engenheiro, e o que acontece? Hoje, o CREA da Bahia tem um setor, ASTEC, né, que é o setor de assistência técnica ao profissional, eu me regularizei no CREA iniciei o processo em setembro do ano passado, que eu me formei em junho de 2021, já tenho anos de indústria, mas como eu falei, como técnico. Mas desde que eu me regularizei no CREA, eu acho que eu já devo ter para lá de 100 protocolos questionando sobre perguntas. Sobre estrutura metálicas, que eu vi que surgiu uma pergunta ali, eu não tenho nenhum material sobre laudos para esse tipo de estrutura, porque o que eu peguei foi realmente um tanque metálico que adequa-se a NR13 e algumas normas da BNT. Ô, Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o seu maior serviço até hoje, né? A gente, voltando para aquela parte de serviço que a gente estava comentando, você tem aí de cabeça qual que é o seu maior serviço até hoje, sim, em valor aproximadamente? Então, até então foi esse serviço dos laudos de tanques, né? Eu tive que me deslocar para uma outra cidade. Não é aquele valor substancial que a gente espera, tipo, 20, 30, 40, 50 mil reais, mas até então foi o maior porque, como a gente conversou anteriormente, eu tenho pego mais esses serviços de PMOC, de ar-condicionado. Quando surgiu esse para fazer os laudos, foi o maior que eu tive, que eu cheguei num patamar de 6 mil reais para fazer um serviço de 4 horas. Então, assim... Mas tá top, velho. Tá muito bom. Tá muito bom, tem gente que fica um mês todo para ganhar 6 mil, isso quando ganha 6 mil no mês, né? Muitos trabalham o mês todo para ganhar 2,5, 3. Então, assim, foi um trabalho de 4 horas de duração com um ganho de 6 mil reais. O pessoal negociou um pouco, tinha sido um pouco maior o valor, mas é um trabalho com um laudo de retorno, né? Vai ter a reforma. E dentro desse trabalho aí surgiu a negociação para mais 2, né? Que seria o laudo de retorno, para poder eu chegar lá e averiguar o laudo de adequação, né? Que tudo que eu pedi tinha sido realizado, teria sido realizado, né? Porque ainda não iniciaram as obras. Então, o orçamento está lá ainda para ser concorrido. E a pessoa que vai fazer precisa treinar os seus funcionários para trabalhar em altura e trabalhar em espaço confinado. Então, como eu tenho a pós-graduação em engenharia de segurança, já está colocado no CREA, então eu posso executar esses treinamentos para ele. Então, um trabalho de engenharia mecânica ainda me deu mais um trabalho na parte de segurança. Show. Cara, para a gente começar a encerrar aqui, já está dando 8 horas. O que você acha que trabalhar como engenheiro mecânico te trouxe para a sua vida de benefício?
Então, começa pelo fato de eu poder exercer aquilo que eu passei anos estudando. Esse é o primeiro ponto. O segundo, no presente momento, eu ainda estou naquela migração CLT-PJ, mas a gente já vê alguns benefícios do tipo, poxa, captei esse cliente aqui, qual é a minha meta para esse mês? Pô, é essa daqui. Cheguei na minha meta, massa, ó, a gente dá aquela respirada e aí fala, pô, vamos trabalhar em cima dele aqui para poder dar o melhor serviço possível e ter um retorno, porque querendo ou não, você precisa do cliente para que você mantenha o seu trabalho e, querendo ou não, mantenha também o seu ganho financeiro. O primeiro ponto é esse, assim, você poder exercer aquilo pelo qual você passou os 5 anos estudando, ou 6 anos, enfim, o tempo que você passou para poder se formar. O segundo é, de certa forma, uma certa liberdade de montagem de horários. Porque, querendo ou não, eu peguei esse trabalho aí de 4 horas de duração. Teve o trajeto, tudo mais, mas enfim, efetivamente foram 4 horas do trabalho. Você trabalhou 4 horas, exerceu sua função, você fala assim, ó, pô, realmente preciso trabalhar mais, mas dá para eu, sei lá, ir numa academia, passar um tempo com minha família. Você consegue fazer uma gestão melhor do seu horário, tendo em vista também aquilo, né? O seu rendimento vai depender do quanto você trabalha. Não necessariamente a quantidade de trabalho, mas a qualidade do seu trabalho. Eu costumo dizer assim, você não tem que trabalhar pesado, você tem que trabalhar de forma inteligente. Então, no começo você vai ser o trabalho pesado, mas depois que você começa a gerir melhor o seu tempo, você começa a gerir melhor suas demandas, você trabalha de forma inteligente. Então, esse aprendizado de mudar de trabalho pesado para trabalho de forma inteligente também é um excelente benefício. Obviamente que o valor agregado também do trabalho é excelente e, como o Josimar escreveu ali agora, realmente melhora a autoestima da pessoa, porque você está sendo remunerado por aquilo que você está fazendo de acordo com o que você acha que é um valor justo. Então, assim, se você fala assim, eu fui mal remunerado nesse trabalho, não tem como reclamar. Quem fez o orçamento foi você. Hoje, na comunidade de Engenheiro Tubarão do Facebook, a pessoa perguntou, rapaz, como é que eu vou precificar aqui um projeto de linha de vida? Qual é o preço médio? Foi essa a pergunta. Ele perguntou qual era o preço médio. Aí eu tentei ajudar e falei, jovem, olha, eu não sei qual é o preço médio para isso, mas toda vez que eu vou precificar um serviço meu, eu listo tudo que eu preciso. É deslocamento, é hospedagem, combustível, alimentação, e, além disso, eu vejo a minha hora de trabalho. Qual é a minha hora de trabalho? Eu pego o piso da engenharia e divido pela carga horária mensal que eu desejo trabalhar. Eu, normalmente, como trabalhei de turno durante 15 anos, a minha carga horária que eu calculo hoje é de 180 horas por mês, que pela CLT são 40 horas a menos, que são 220. Então, eu sempre calculo 180 horas por mês. Então, eu pego o piso da engenharia e divido por 180. Esse é o valor da minha hora. Quanto tempo eu vou demorar para poder desenvolver esse projeto da linha de vida? 8 horas. Eu vou lá, multiplico 8 pelo valor. Eu vou executar esse serviço? Vou. Então, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de 2 pessoas, um resgatista, esse material, não sei o quê. Falei com ele, você lista tudo isso e, no final, você coloca a sua margem de lucro, que normalmente eu coloco 15%. É isso que tem dado. Como eu sou engenheiro, no caso da minha empresa, eu sou engenheiro, diretor, gerente, RH, mídia social, publicitário, captador de cliente, então aquele valor todo é o meu lucro. Eu tenho que pagar meu contador, eu tenho que pagar o meu suporte, no caso do site, sou eu mesmo, então eu tenho que me pagar para fazer isso. Então, assim, o valor basicamente cobre meus custos, e digamos assim, meu custo é 30%, 70% é lucro. Então, assim, a margem de lucro hoje está boa, mas a gente sabe que, tipo assim, a partir do momento que a gente começa a colocar pessoas para poder trabalhar e tudo mais, você tem que entender que vai ter questão de pagar seguro para o profissional, pagar imposto de INSS, essas coisas. Não é meu caso ainda. Eu só pago meu CNPJ e pronto. Show, beleza. Cara, eu queria muito ter mais tempo aqui para a gente ficar conversando, né? A gente pode, de repente, até marcar uma outra oportunidade aí, sem limite de tempo.
mas é que hoje eu tô meio complicado mesmo, né? Eu sei. Ter falado desde o início já. Hoje Semana o tempo Santa tá meio complicado. tem que aproveitar um pouco mais, né? Também não é só trabalhar, né, Daniel? Tem que também dividir Com um pouco para certeza. poder curtir. Eu sigo você no Instagram, eu vi que você fez um cruzeiro com sua digníssima aí. Eu falei, pô, tá vendo aí? Seletista não teria como fazer isso se não tivesse de férias. Com, com certeza, não tem jeito não. Mas beleza. E para finalizar, então, Rafael, se você hoje pudesse dar uma dica para você lá no passado, quando você se formou, uma dica que sirva, né, para quem já está se formando agora, para quem está começando a trabalhar autônomo, está pensando nessa possibilidade, qual que seria a principal dica do engenheiro Rafael aí? Bom, na verdade, eu dividiria uma dica em três. Em três etapas, na verdade. Primeiro, estuda. Não tem outro caminho. Estuda. Não importa se você nascer em berço de ouro ou não, porque se você não estudar, mesmo nascendo em berço de ouro, vai chegar um momento que a pessoa que lhe chamou porque você nasceu em berço de ouro vai pensar assim, sim, beleza, seu pai é o dono da empresa, mas você está rendendo o que aqui? Então, estuda. A segunda é, estuda mais um pouco, mas não a parte acadêmica. Estuda a parte financeira da coisa, impostos, CLT, PJ, tudo mais. Depois que passar por isso daí, estuda mais um pouco. Só que dessa vez, o mercado. Onde é que eu posso atuar? Posso atuar nisso daqui? Por que eu posso atuar nisso daqui e não Parte nisso daqui? comercial, né? Isso, exatamente, comercial, obrigado. Então, assim, estuda o comercial. É estudar, estudar e estudar. Só isso. Show. Capacitação total, né? Capacitação Isso, porque, técnica, capacitação financeira, né? E outras etapas aí, outras porque o áreas, que acontece? comercial. Eu estou falando que é para poder estudar, porque você vai chegar no momento que eu cheguei também. Ou outros engenheiros aí que eu tenho certeza que foram no mesmo caminho. A pessoa vai estudar e vai chegar assim, pô, eu passei aqui 10 anos estudando academicamente falando. O mercado está pedindo uma pessoa com a minha qualificação, mas o que o mercado me paga não é o que eu acho que é justo, pelo que eu estudei, pelo que eu conheci, pelo que eu pratiquei. Então a pessoa vai chegar, ó, eu tenho hoje que migrar do CLT. A pessoa vai até ver também, a pessoa que está me pagando não está recebendo só aquilo que ela está me pagando. Então a pessoa vai virar essa chave automaticamente quando ela tiver essa consciência. Por isso que eu falo, estuda. Adquirir conhecimento vai abrir a sua mente e vai abrir as portas. Então vai chegar um momento e vai falar assim, cara, por que eu vou permanecer aqui como seletista se eu posso gerir o meu tempo, eu posso gerir o meu mercado, eu posso gerir os meus ganhos? A migração para a chave, para pejotizar, como chamam, né, vai vir automaticamente. Eu acredito que seja Show. isso. Faz total sentido tudo que você disse, sem colocar mais nada. Cara, obrigado por compartilhar. Eu aprendi muito, espero que muita gente também tenha aprendido aí, né? Todas as lives aqui, eu sou o primeiro que aprende aqui com todos que eu trago aqui. Acho que todo mundo, né, sempre tem a aprender, a ensinar também, sempre. E obrigado por compartilhar. Tamo junto e precisar de qualquer coisa aí é só avisar e vamos ver se a gente marca mais para frente aí pra gente falar aí sem limite de tempo. Com certeza, com certeza. Se estou à disposição, se me permitir fazer esse merchan aqui, quem quiser, estou à disposição também, tiver alguma parceria para poder fazer. Atualmente, Show. Eu não falei para você se apresentar, porque já está aí, né? R Sobrinho Engenharia. Todo mundo já sabe qualquer comentário contato com você. Por isso que eu sempre peço, né, para a pessoa falar, mas no seu caso não falei, porque já está aí na tela. Então... eu para fazer treinamento, eu deixo esse fundo de tela, já meio que vai no automático aqui. Então, assim, parcerias, ou querer tirar uma dúvida até, porque, assim, você apresenta diversas áreas, mas eu particularmente já tinha um conhecimento de algumas por trabalhar na indústria com elas, não necessariamente por executar os serviços dela. Então, se alguém tiver alguma dúvida que, pô, tô aqui, eu sigo o Rafael no Instagram, eu vou mandar aqui. Meu Instagram tá sempre de teclados abertos, por assim dizer, né? A gente sempre tá lá respondendo todo mundo. Show. Rafael, brigadão, boa noite e a gente se vê por aí. Abração, obrigado, viu? Velho. Nada, Valeu, eu que agradeço o convite. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.